Boa noite a todos. Sejam muito bem-vindos ao segundo dia do primeiro Congresso Internacional Unibras, Saberes, Inovação e Tecnologia para um Mundo de Transformação. Meu nome é Fernanda Gurgel Prefeito e eu sou coordenadora do curso de Direito Unibras Catalão e tenho a honra de mediar este painel. Primeiramente, gostaria de agradecer a todos que estão presentes e principalmente ao nosso palestrante convidado, o professor doutor Gustavo Menon, que é graduado e mestre em Ciências Sociais pela PUC São Paulo, doutor pelo Programa de Pós-Graduação em Integração da América Latina pela USP e pós-doutor em Direitos Humanos pela Universidade de Salamanca, na Espanha. Hoje, o professor Gustavo ele traz para nós um tema muito interessante, que é a crise do multilateralismo e os desafios contemporâneos do direito internacional. Então, eu convido o professor Dr. Gustavo a iniciar a sua exposição e dar um show para a gente aqui. Boa noite, Muito obrigado, professor. Fernanda. Boa noite. Queria cumprimentar a todos, todo o corpo docente, todo o corpo discente da Unibras, na realização desse grande evento, dessa grande proposta, o primeiro Congresso Internacional da instituição. Da minha parte, quero não só cumprimentar a todos, mas também dizer que é uma honra, uma satisfação, uma grande alegria estar participando nesse momento de inauguração, nesse momento de composição do primeiro Congresso Internacional da Unibras, num momento tão desafiador, tão complexo, que afeta não só o campo do direito internacional, mas sim as relações internacionais nessa primeira metade do século XX. Quero desde já, não só os meus cumprimentos, mas todo o cuidado, todo o trabalho, toda a disposição do corpo docente da instituição, mais do que isso, a equipe técnica administrativa, todos aqueles que nos brindaram com uma série de conferências anteriores e que ilustram esse congresso, esse espaço de intercâmbio acadêmico, de troca de saberes, em um momento, insisto, desafiador no campo jurídico, no campo de outras ciências. Insisto, como é que, do ponto de vista dessa primeira metade, dessa conjuntura do século XXI, podemos dizer que vivenciamos um cenário de cruzamento de crises, como que essas crises acabam afetando a atuação das organizações internacionais e, obviamente, como que há reflexos no campo do direito internacional que passa a ser testado, passa a ser colocado em xeque na contemporaneidade. Então, eu quero apresentar aqui exatamente a discussão. Eu trouxe rapidamente alguns slides para que possamos avançar nas discussões, para que possamos compartilhar algumas interlocuções e fiquem à vontade para compartilhar perguntas, para se manifestar, para que possamos ter um diálogo plenamente horizontalizado, de modo colaborativo. E quero registrar também aqui meu agradecimento, não só ao corpo discente da universidade, da faculdade Unibras, mas também quero estender os cumprimentos à Fernanda, a professora Fernanda, que faz a mediação e supervisão desta sessão, deste painel. Muito bem, então veja que estamos diante exatamente desse eixo para se pensar as discussões que são discussões fundamentalmente vinculadas aos desafios em meio a esse cenário de cruzamento de crises. Qual é o papel, qual é, digamos, quais são as propostas, coloco no plural aqui, do direito internacional, do ponto de vista desse cenário de adoção de medidas protecionistas, medidas unilaterais, quando nós estabelecemos uma rápida análise no campo das relações internacionais, veja que estamos diante não só desse cenário de cruzamento, de conjunção de crises, mas também
dizer que há conflito onde, infelizmente, há um mundo em conflagração. Nesse rápido diagnóstico, nesse rápido raio-x, podemos caracterizar a guerra na Eurásia, os conflitos que se dilatam pelo Oriente Médio, um forte contexto caracterizado por disputas comerciais entre Estados Unidos e China. Como que a guerra comercial acabou se refletindo também para as economias em desenvolvimento, para as chamadas economias do sul global, e precisamos pensar, a partir então da composição e da atuação do direito internacional, qual será o destino do multilateralismo mediante a esses tempos de um mundo em conflagração. E veja que a ideia nesse painel de hoje é trazer à tona, estabelecer com o nosso corpo discente, com os nossos estudantes, essa reflexão acerca dos caminhos, passado, presente, projeções e, sobretudo, como então nos enveredarmos para propostas, para, de certa forma, uma análise que possa ser uma análise compatível ou, de certa forma, uma análise fidedigna sobre a atual conjuntura e o que o direito internacional pode oferecer como ferramenta, como subsolução de um mundo mais sustentável, um mundo mais justo e, portanto, um mundo mais solidário. Então, eu dividi, Fernanda, por gentileza, basicamente, nesse momento de apresentação, a Fernanda já fez essa caracterização, uma espécie de mini bio. Eu venho atuando com pesquisas sobre direito internacional, venho coordenando o curso de Relações Internacionais na Universidade Católica de Brasília e também desenvolvendo uma série de projetos, investigações na área de integração regional, na área de América Latina, onde, de fato, o cenário trata-se de um cenário marcado por movimentos de ação. Quando a gente analisa a correlação de forças na América Latina, podemos caracterizar a atual conjuntura como uma conjuntura exatamente de fragmentação política e desintegração econômica. Então, eu venho atuando junto ao PROLAN, que está aí na tela, que é o Programa de Pós-Graduação e Integração da América Latina da Universidade de São Paulo. Venho atuando também como coordenador do curso de Relações Internacionais na Universidade Católica de Brasília e agora como docente aqui, compartilhando as entrevistas, compartilhando também uma série de iniciativas, uma série de disciplinas junto à Unibras. E quero adiantar, podemos avançar, Fernanda, quero adiantar, para além dessa rápida apresentação, como que a gente precisa introduzir alguns conceitos do direito internacional, vislumbrando, caracterizar isso que muitos analistas, isso que muitos internacionalistas conceituam como a crise do multilateralismo. Então, quero problematizar esse cenário onde o direito internacional ele é colocado em xeque e o papel do Brasil. Como que se posiciona o Brasil mediante esses conflitos, que são conflitos do nosso tempo e que, de certa forma, evocam esses conflitos a aparição de um novo mundo que não sabemos naturalmente aquilo que virá, não sabemos aquilo que está sendo gestado. No entanto, observem que há uma série de projeções, há uma série de caracterizações no campo das relações internacionais de crise do multilateralismo, onde uma série de instituições, inclusive o sistema ONU, vem passando por, digamos, um período de bastante contradição. Como que essas contradições são contradições latentes, são contradições candentes e que acabam se manifestando em diferentes projetos, acabam também corroborando com tais contradições que
acaba, de certa forma, aflorando a aparição de projetos negacionistas, projetos vinculados à extrema-direita. Então, eu quero contextualizar um pouco a aparição do direito internacional em um recorte da transição do século XX para o início do século XXI. Eu poderia retornar nas nossas aulas de direito internacional e de relações internacionais. Quando nós falamos da formação dos Estados modernos, a gente sempre caracteriza exatamente os debates e os princípios de Westfália. No entanto, é diante do século XX, então a chamada paz westfaliana do século XVII, como que na Europa Ocidental você tem a aparição de novos estados nacionais, a ascensão de um novo modo de produção, uma política econômica mercantilista, e veja que se nós ampliarmos aqueles princípios de Westfália para o século XX, podemos dizer que o nosso século, século XX, trata-se da era dos extremos. As palavras do professor Eric Hobsbawm, o século XX é esse século caracterizado por duas grandes guerras intercaladas pela crise econômica de 1929 e veja que nós temos a aparição de projetos totalitários, mais do que isso, duas bombas nucleares, os campos de concentração, em suma, a aparição da barbárie. E veja que é neste cenário de guerra total diante da primeira metade do século XX que nós podemos falar de uma maior organicidade do direito internacional e sua atuação também se vinculando na atuação das organizações internacionais. É por isso que, após a Segunda Guerra Mundial, nesse contexto de transição da primeira para a segunda, a aparição das Nações Unidas, a partir então da Carta de São Francisco, de 1945, como que a ONU então desenvolve suas primeiras atividades, tendo como sede exatamente os Estados Unidos, e veja que as Nações Unidas vão articular uma série de projetos, uma série de iniciativas, uma série de políticas de cooperação para que essa barbárie presenciada na primeira metade do século XX não se repita. Então, se vocês olharem para a Carta de São Francisco de 1945, em seu preâmbulo, vocês vão observar uma série de princípios, de fundamentos, muito amparados na lógica da cooperação internacional, na promoção da diplomacia e na busca por um mundo de paz. E veja que no interior, inclusive, podemos citar alguns documentos que serão importantes para a reafirmação do princípio da dignidade da pessoa humana, como é o caso da Declaração Universal dos Direitos Humanos, datada essa declaração de meados de 1948. Então, do ponto de vista da contextualização, ouso dizer que o direito internacional ele ganha melhor forma exatamente na formação das sociedades modernas e na transição para as sociedades contemporâneas. Na antiguidade, muitos autores fazem esse debate voltando, digamos, esse período histórico, à formação das sociedades do Mediterrâneo, nas leituras aristotélicas sobre o papel das constituições nas cidades-estados do mundo grego antigo, mas veja que o nosso recorte é esse recorte, obviamente, do tempo presente. É um recorte mais direcionado a essa dimensão da atualidade. Então, chamando a atenção exatamente para o Eric Hobsbawm, veja que o nosso século é esse século onde, se de um lado nós temos a aparição de novas tecnologias, por outro lado, veja que o direito internacional ele foi testado em seus limites, inclusive explicitando o fracasso da Liga das Nações em não conter esses conflitos que vieram à tona na primeira metade do século XX, mas observem que a grande pergunta que nós devemos fazer
e que permeia as atividades é, afinal de contas, tecnologias a serviço do quê e a serviço de quem? E mais do que isso, a primeira pergunta, ou a primeira reflexão que eu quero delimitar na nossa conversa, no nosso painel, é se estamos adotando o uso dessas novas tecnologias, dessas inovações, a serviço da humanidade ou a serviço da barbárie, a serviço da emancipação ou a serviço da alienação. E quando nós olhamos exatamente os fundamentos do direito internacional, pode passar, Fernanda, por gentileza? A gente pode caracterizá-lo no seu desenvolvimento, no seu cerne, a partir de alguns pactos datados dos anos 60, como o Pacto Internacional dos Direitos Civis e Políticos, como o Pacto Internacional dos Direitos Econômicos, Sociais e Culturais, o chamado PIDESC, e, sobretudo, a Convenção datada de 1969, que passa a entrar em vigor na década de 80. Então, há uma série de autores no campo do direito internacional, no debate sobre as relações internacionais, que vão caracterizar, como eu disse, insisto, essa maior organicidade em um mundo marcado pela Guerra Fria, nessa atmosfera de uma ordem bipolarizada. Então, se a gente está falando atualmente de crise do multilateralismo, veja que na segunda metade do século XX, nós tínhamos toda uma leitura por parte de historiadores, por parte de economistas, geógrafos, cientistas sociais, advogados, internacionalistas, que caracterizava exatamente um mundo em disputa. Um mundo chefiado, de um lado, pelo modo de produção capitalista representado na atuação dos Estados Unidos, e de outro lado, o desdobrar da Revolução Bolchevique, da Revolução Soviética, iniciada em 1917. E veja que nessa atmosfera de Guerra Fria, ou nessa ordem internacional bipolarizada, você tem a aparição de diversos novos movimentos sociais. Em uma rápida leitura desse período da Guerra Fria, onde os movimentos sociais vão tensionar, inclusive, as estruturas das Nações Unidas, vão tensionar as estruturas do direito internacional, olha que curioso. Se nós analisarmos esse debate sobre Guerra Fria, na periferia do planeta, ouso dizer que a Guerra Fria tornou-se quente. A começar pela guerra entre as Coreias na década de 50, a aparição da Revolução Chinesa datada de 1949, e todos os debates na Ásia, África e América Latina, no chamado Terceiro Mundo, onde esses novos movimentos sociais serão de suma importância no sentido de tensionar a correlação de forças e reivindicar novas pautas que deveriam ser incorporadas no âmbito do direito internacional. Então veja que curioso, né? Se nós olharmos para a Ásia, citei aqui a guerra entre as Coreias, a aparição da Revolução Chinesa de 1949, a guerra do Vietnã, né, datada dos anos 60 e dos anos 70 do século passado. No continente africano, a emergência das lutas de descolonização, as guerras de emancipação nacional contra o neocolonialismo. Na América Latina, a composição de ditaduras militares e movimentos de resistência, um debate sobre revolução e contra-revolução na América Latina, diante da aparição de ditaduras militares, principalmente no Cone Sul, sustentadas na doutrina de segurança nacional. Então veja que esse mundo da Guerra Fria trata-se de um mundo efervescente, onde o direito internacional é convidado a dar respostas para a aparição de novos direitos que estão sendo positivados em diferentes ordenamentos jurídicos. Em uma leitura juspositivista, percebam que estamos visualizando essa evolução dos direitos
nesse salto do século XIX para o século XX, onde nós temos não só a emergência dos direitos civis e políticos, também chamados direitos de primeira geração, mas também os direitos de segunda geração, como os direitos econômicos, os direitos sociais, e mais recentemente, como que nessa leitura jus-positivista, alguns intérpretes do campo jurídico, inclusive do direito internacional, chamam a atenção para a emergência dos direitos difusos e dos direitos coletivos. Eu acabei estudando isso durante minhas pesquisas, durante exatamente meu estágio de pós-doutoramento, durante a realização da minha dissertação de mestrado, a minha tese de doutoramento na Universidade de São Paulo, onde você tem novas reivindicações que são chefiadas, são dirigidas por esses movimentos sociais e muitas tensões do chamado terceiro mundo, dessas nações e economias em desenvolvimento, tensionando o debate internacional, caracterizando essas assimetrias, essas notórias desigualdades, não só do plano internacional, mas também desigualdades estruturais, domésticas, que caracterizam exatamente sociedades subdesenvolvidas, sociedades em desenvolvimento, ou atualmente, conforme nós explicitamos, essas economias do chamado Sul Global. Podemos passar, Fernanda? Veja que na caracterização, na fundamentação do direito internacional, a doutrina trata-se aqui de uma doutrina bastante explícita e consensual, no sentido de compreender o direito internacional como esse campo do saber jurídico que regula as relações jurídicas entre Estados soberanos e organizações internacionais. Por isso que eu exatamente chamei a atenção no momento inaugural da nossa conversa, contextualizando exatamente essa maior organicidade do direito internacional, chamei a atenção aqui para as Nações Unidas. Então veja que a natureza do direito internacional, se nós tivermos que defini-lo, estamos caracterizando de forma bastante simples acerca desse direito que regula a relação entre Estados soberanos e as organizações internacionais. E há alguns princípios, há alguns pilares que são essenciais e que devem ser nitidamente observados, como é o caso da soberania entre os Estados, a igualdade jurídica entre as nações, o respeito mútuo, e criando um sistema horizontal de normas para que possamos vislumbrar iniciativas de cooperação e equação de uma série de problemas vinculados à civilização humana, vinculados à humanidade, agendas ambientais, agendas de desenvolvimento, agendas de promoção dos direitos humanos, mais do que isso, agendas comerciais. Em síntese, em diferentes áreas, podemos dizer que o direito internacional ele parte de uma série de princípios consagrados na Convenção de Viena de 1969, onde essa convenção explicita exatamente essa regulação entre os estados, entre estados soberanos. E, obviamente, que o objetivo que está colocado aqui diante do século XX é essa busca pela paz, a promoção de iniciativas de cooperação internacional e garantir a justiça social nas relações entre os povos. Né? Como que isso vem se afastando na contemporaneidade, já que sabemos há um cenário, insisto, cada vez mais da adoção de políticas discriminatórias, políticas unilaterais e políticas protecionistas que colocam em xeque esses instrumentos que foram articulados por parte da comunidade internacional e lastreados, insisto, pela correlação de forças que estava colocada lá na transição da primeira para a segunda metade do século XX. Podemos avançar, Fernanda? Quando nós chamamos a atenção
para alguns princípios que regem o direito internacional. Então, eu falei aqui da soberania entre os estados, cada estado possui independência plena, cada estado é soberano em termos de igualdade jurídica perante os demais, sem hierarquia entre as nações. Então, esse princípio garante a autodeterminação e, simultaneamente, garante também a não subordinação de um Estado nacional diante de outro, diante de um terceiro. Outro princípio importante consagrado pela doutrina, estou colocando algumas obras que são referências na área do professor Francisco Rizek, do Alcioli, que está aí na tela. Então, o Pacta Sunt Servanda trata-se aqui do princípio que os tratados internacionais devem ser cumpridos de boa-fé, ou seja, dizer que o tratado vale, né? O tratado deve ser cumprido pelas partes de boa-fé, de forma a representar uma espinha dorsal da confiança das relações internacionais e dessas relações entre os Estados. Outro princípio não menos importante é da não intervenção e da resolução pacífica dos conflitos. Ou seja, o direito serve fundamentalmente para criarmos soluções e mediar essas relações entre os Estados, não só anseiando pela paz, mas buscando a cooperação internacional para a equação de problemas que são, por excelência, problemas transnacionais. Problemas, isto é, transfronteiriços. Podemos avançar, Fernando? E olha que interessante, né? Quando a gente chama a atenção para esses princípios e para as próprias fontes do direito internacional, que são os tratados internacionais, eu citei aqui a Convenção de Viena, que regulamenta exatamente a adoção desses tratados, trata-se aqui da Convenção do Direito dos Tratados. Veja que, para além dos tratados internacionais, que podem ser classificados como convenções, como cartas, entre outras nomenclaturas, a gente pode chamar a atenção também para os costumes internacionais nas fontes do direito internacional e dos princípios, esses princípios que nós caracterizamos na primeira parte aqui da nossa conversa, do nosso encontro. Além disso, as decisões, os tribunais internacionais, Corte Internacional de Justiça, Tribunal Penal Internacional, entre outras cortes transnacionais que presenciamos nessa estrutura do multilateralismo na contemporaneidade. Então, as decisões judiciais, análise jurisprudencial, também é de grande valia para quem estuda essa área das relações internacionais e no campo do direito internacional de forma mais precisa. Podemos avançar também, Fernando. E veja que, passado esse período de Guerra Fria, de uma ordem bipolarizada, vale dizer que em 1988 cai o Muro de Berlim, em 1991 se dissolve a União Soviética, e com isso, a chamada Guerra Fria se dissolve e há a composição de uma nova ordem internacional, com iniciativas liberalizantes que serão aprimoradas exatamente nesse contexto de transição do século XX e início do século XXI. E aqui quero chamar a atenção exatamente para como que esse processo de liberalização da economia, datado desde o pós-guerra, desde a adoção das chamadas instituições de Bretton Woods, com a composição do Fundo Monetário Internacional, o FMI, a própria aparição do Banco Mundial. Veja que essas instituições acabam, então, criando essa estrutura do multilateralismo na composição dessa chamada nova ordem mundial. E aqui, do ponto de vista das ciências sociais e das ciências jurídicas, há uma série de autores que vão tecer contribuições sobre o que seria essa nova globalização. Uma globalização muito lastreada nesse mundo digitalizado,
numa hegemonia do capital financeiro e nesse processo de mundialização de informações, capitais, mercadorias e serviços, a partir de uma atuação protagonista de hegemonia por parte dos Estados Unidos. Como que os Estados Unidos saem vitoriosos desse contexto de Guerra Fria, não só da Segunda Guerra Mundial, mas nesse contexto de Guerra Fria, e acaba sendo, então, a grande nação, a grande potência que vai moldar essas estruturas no campo do direito internacional e no campo dos diálogos multilaterais. Se nós observarmos, por exemplo, uma análise da Carta de São Francisco, da criação das Nações Unidas, veja que os membros permanentes do Conselho de Segurança trata-se aqui das nações vitoriosas do pós-guerra. 5 grandes nações que venceram a Segunda Guerra Mundial e que esse movimento ou essa estrutura permanece até os dias de hoje, né? Como que há, a partir da atuação de Estados Unidos, Inglaterra, França, Rússia e China, exatamente um predomínio diante do Conselho de Segurança, onde veja que o poder de veto ele acaba inviabilizando a adoção de medidas concretas e medidas efetivas nesse mundo que nós comentávamos que é um mundo em conflagração. Sinto dizer, na realização desse congresso, mas o mundo está em guerra. Acontece que o Brasil está distante dos principais eixos que estão sendo questionados, que estão em conflito. No entanto, veja que trata-se de um contexto de guerras híbridas, de guerras difusas, conflitos que são conflitos por hora focalizados, mas que possuem a potencialidade de se tornarem conflitos planetários. E por isso a necessidade de nós revisitarmos o papel do direito internacional. Por parte das Nações Unidas, veja que há a tentativa da criação de uma agenda de desenvolvimento sustentável para evocar esse mundo, que possa ser um mundo ambientalmente sustentável, socialmente justo e economicamente viável. A formulação da Agenda 2020-2030, com a implementação e a aceleração dos 17 Objetivos do Desenvolvimento Sustentável. E aqui nós podemos caracterizar nos debates do direito dos S, podem ser considerados soft laws, já que não possuem, no seu momento, digamos, de promoção, essa capacidade vinculante. Não, há uma flexibilidade, há uma adaptabilidade para levar adiante essa agenda em diferentes ordenamentos jurídicos nacionais, em diferentes ordenamentos jurídicos locais. E aqui a gente precisa pensar também como é que o direito internacional ele passa a ser ratificado nos ordenamentos jurídicos nacionais, né? Esse é um outro capítulo, em uma outra aula, em outro momento nós podemos refletir. Mas veja que na atualidade há uma agenda a ser, digamos, não só projetada, mas com metas, com objetivos cristalinos, claros. Erradicação da pobreza, fome zero, saúde e bem-estar, educação de qualidade para todos e para todas, igualdade de gênero, água e saneamento básico, energias limpas e renováveis, crescimento econômico com trabalho digno, o debate sobre infraestrutura resiliente, redução das desigualdades em suas múltiplas dimensões. Mais do que isso, cidades sustentáveis e comunidades inclusivas, uma produção responsável, os debates sobre, lá no ODS 13, de uma ação conjunta no combate
aos efeitos negativos das mudanças climáticas, vida na água, vida terrestre e, sobretudo, instituições eficazes. O debate que os ODS só serão plenamente acelerados, só serão, digamos, cumpridos com êxito, se houver a constituição de sociedades em paz e, mais do que isso, no fortalecimento e na radicalização dos mecanismos democráticos. E, para isso, parcerias. Parcerias que o próprio direito internacional visa fundamentar. Norte-Sul, políticas de cooperação, Sul-Sul, políticas de cooperação triangular, entre outras iniciativas que nós podemos caracterizar aqui exatamente em termos de promoção de políticas de desenvolvimento. Mas veja que os ODS trata-se de uma agenda que, a depender dessas crises que nós estamos presenciando, repito, guerra na Eurásia, os conflitos no Oriente Médio, guerra comercial entre Estados Unidos e China. Acredito que esses 17 Objetivos do Desenvolvimento Sustentável, com mais de 160 metas, certamente não serão cumpridos até 2030. Por quê? Porque eles são inexequíveis diante desse contexto de crise do multilateralismo em um mundo que se envereda cada vez mais nos caminhos da guerra. E eis aí a importância de nós reestabelecermos esse debate sobre o papel do direito internacional. E muitos analistas vão dizer, ora, mas você quer voltar então com a mesma estrutura que não conseguiu dar respostas a problemas tão graves, problemas tão candentes da humanidade que nós vivenciamos no século XX, nessa primeira metade do século XXI? Não. É por isso que, do ponto de vista da perspectiva brasileira, podemos avançar. Fernando, quero chamar a atenção sobre o papel do Brasil nessa crise do multilateralismo. Veja que o debate é o debate sobre a reforma desses mecanismos da governança global. A tentativa que deve ser equacionada trata-se dessa tentativa de vislumbrar uma ordem que possa ser uma ordem multipolar. Uma ordem, portanto, multipolarizada, onde cada vez mais essas vozes do chamado Sul global possam ser ouvidas e possam se fazer valer no debate das relações internacionais. Aquelas assimetrias norte-sul que nós caracterizamos desde a Guerra Fria, percebam que essas desigualdades são cada vez mais estruturais na realidade em uma dimensão política do tempo presente. Então veja que nós temos, na atual conjuntura, nitidamente instituições ultrapassadas. E a minha crítica aqui não é que nós devemos, obviamente, que suprimir a título de referência essas instituições que foram criadas no pós-guerra, em especial o sistema ONU. Então, citei aqui as instituições de Bretton Woods, a liberalização do comércio a partir do GATT, mais adiante, na década de 90, com a criação da Organização Mundial do Comércio. No entanto, essas instituições são instituições que não representam mais a correlação de forças e a diversidade dessa primeira metade do século XXI. Por quê? Porque há uma diversidade crescente, uma multiplicação de identidades, de ideologias, de modelos de governança, onde precisamos nos dar conta sobre esses desafios para um consenso internacional, seguindo aqui o princípio da igualdade, mas também em termos de equidade. E aqui vocês, juristas, estudam
mais do que nós, das relações internacionais, o princípio da igualdade material e da igualdade formal. Devemos tratar todos como iguais perante a lei, mas aqueles que são desiguais precisamos tratá-los na medida das suas desigualdades. Precisamos ter uma atenção especial com essas economias do sul global, que são economias que estão em uma condição subalternizada do ponto de vista das relações de poder. Então veja que há uma paralisia nesses mecanismos para a adoção de uma política, de uma ação coletiva coordenada, que possa dar respostas a essas crises tão latentes do nosso tempo. Veja aquilo que está acontecendo em Gaza. Veja aquilo que está acontecendo no âmbito do comércio internacional. Não há mais regras, não há mais direito. Vale cada vez mais a lei do mais forte. E veja, o direito ele serve exatamente para que nós possamos ter previsibilidade, para ter instituições que possam, então, mitigar desigualdades em suas diferentes dimensões e promover esse mundo mais justo, mais democrático e mais sustentável. Então, há uma dificuldade na atual conjuntura, não sei se vocês concordam comigo, em articular, do ponto de vista da governança global, ações que são ações integradas, coordenadas globalmente, onde essa fratura do direito internacional explicita exatamente a crise do multilateralismo. Né? Então, não é só resgatar aquilo que não estava bem, é reformar. E é por isso que o Brasil cada vez mais aposta nessa agenda da reforma, em criar alternativas neste cenário de crise. Pode passar, Fernanda, por gentileza. E se nós olharmos para o papel da política externa brasileira nesse contexto da nova república, isto é, pós-promulgação da Constituição Federal Brasileira de 1988, lá no artigo 4º, podemos observar exatamente os 10 princípios que regem a nossa política e a nossa inserção internacional. A saber, a independência nacional, como um princípio prevalente da nossa política externa, a prevalência dos direitos humanos, a autodeterminação dos povos, o princípio da intervenção, conforme comentado, a igualdade entre os Estados, a defesa da paz, a solução pacífica dos conflitos, o repúdio ao terrorismo e ao racismo, a cooperação entre os povos para o progresso da humanidade e a concessão de asilo político. E ainda no artigo 4º, veja que está lá no parágrafo, nos integrarmos na nossa região no mundo, na querida e amada América Latina. Então, no parágrafo único, há uma menção explícita para essa política externa ser orientada em termos de se pensar um debate sobre o regionalismo e o papel do Brasil como uma liderança regional na América Latina. Então, o Brasil, cada vez mais, vem tentando adotar uma política de diálogos universalistas nesse mundo em conflagração. O Brasil tem boas relações diplomáticas com a China, por ser o nosso maior parceiro sócio-comercial, e agora observamos exatamente com o governo de Donald Trump a adoção do tarifaço, não respeitando por completo os tratados, os princípios consagrados por parte do direito internacional, naquilo que se refere a todos os debates, a tudo aquilo que emanou em termos de atividades, das rodadas de negociação, por parte da Organização Mundial do Comércio. Então veja, que aqui é esse mundo em colapso,
onde nós não sabemos para onde vamos, mas há nítidos sinais de alerta, com a ascensão de movimentos extremistas, projetos negacionistas e muitas ações e projetos que flertam com essa perspectiva unilateral da imposição da força e não de orquestrar via diplomacia, via políticas de cooperação, uma ordem multilateral ou uma ordem multipolarizada, onde possamos ter, então, políticas de desenvolvimento e de cooperação que possam atender a diferentes povos e ao conjunto da humanidade. Então, há uma crise da chamada globalização contemporânea. No fundo, é isso. É uma crise da globalização neoliberal. Se lá nos anos 90 a aposta era uma aposta do chamado fim da história, com esse movimento de mundialização de capitais, informações e serviços, ou seja, com os Estados Unidos, então, hegemonizando as relações comerciais, veja que agora há diferentes atores que colocam em xeque, nessa corrida tecnológica, o predomínio estadunidense. É o caso da China, em que a China vem articulando alternativas a essa crise do multilateralismo. E por incrível que pareça, né, a China cada vez mais adepta ao sistema multilateral, com a criação dos BRICS, com a formulação de políticas de cooperação Sul-Sul, a aparição da nova Rota da Seda. E a pergunta que fica exatamente para nós pensarmos aqui, o papel do Brasil nisso tudo, né? Precisamos manter nossa tradição desde o Barão do Rio Branco, patrono da diplomacia brasileira, nossa melhor tradição de diálogos universalistas, mas precisamos priorizar certas agendas que são agendas de desenvolvimento, onde o Brasil, de fato, possui uma relevância ou pode ser um ator, digamos, relevante na fundamentação de determinadas políticas de cooperação. Então, eu citei aqui a posição do Brasil em prol da reforma dos mecanismos da governança global, a busca incessante, né, da política externa brasileira em ter um assento permanente no Conselho de Segurança, mas não só isso, reformar as cotas do Fundo Monetário Internacional, rever as políticas de investimento do próprio Banco Mundial e criar alternativas de financiamento para projetos de infraestrutura, para o debate de uma transição energética justa e sustentável. E mais, veja que o Brasil está agora diante de um momento altamente propício para nós estabelecermos esse debate sobre direito internacional e crise do multilateralismo. Desde o ano passado, em 2024, o Brasil na presidência do G20, atualmente na presidência dos BRICS+, neste segundo semestre de 2025, à frente da presidência pro tempore do Mercosul, e a realização da COP30. No mês de novembro, a Conferência das Nações Unidas sobre as Mudanças Climáticas, pela primeira vez no coração da Amazônia, na cidade de Belém, onde o Brasil deve apontar uma série de agendas verdes conectadas, então, com esse espírito de resgate do multilateralismo reformado. Não mais apenas poucas vozes ditando as estruturas do direito internacional e no campo das relações internacionais, mas sim com esse predomínio das economias, de novas vozes do chamado Sul Global. E aqui quero avançar para um último slide, para exatamente colocar uma frase do atual secretário-geral das Nações Unidas, Antônio Guterres, onde ele comenta, né? Então, desde a fundamentação da Assembleia Geral em 2024, passamos agora recentemente, né, pela Assembleia Geral em setembro
de 2025, mas o Antônio Guterres vem sendo taxativo sobre essa necessidade de oxigenar as instituições do próprio sistema ONU, repactuar o direito internacional, no sentido de dizer: está na hora de libertar os reféns. Ele está se referindo aqui ao debate sobre Gaza. Está na hora de silenciar as armas. Está na hora de acabar com o sofrimento que tem afetado a região. Está na hora da paz, do direito internacional e da justiça. Quero terminar, então, essa primeira parte da minha intervenção citando exatamente essa necessidade da criação de um mundo onde muitos mundos sejam possíveis. Muito obrigado, Fernanda. Obrigada, professor. Olha, a gente tem uma pessoa aqui no nosso painel, uma pessoa muito especial. Vou chamá-la para finalizar. Primeiramente, gostaria de agradecer, professor Gustavo. Eu fiz várias anotações, porque esse tema é muito interessante e é muito o que a gente vive. E eu dou aula de teoria do Estado e da Constituição. Então, meus alunos perguntam muito sobre a soberania do Brasil, a soberania dos Estados Unidos. Então, foi muito pertinente. Queria que todos os meus alunos do primeiro período e do segundo tivessem aqui assistindo. Mas eu quero convidar uma pessoa muito especial para falar aqui com a gente nesse momento. Professora Sâmia, fique à vontade. Boa noite. Olá, professora Fernanda, professor Gustavo. Estou passando aqui só para aprender um pouco mais, vocês que são os especialistas da área. Parabéns, doutor Gustavo, pelas palavras, professora Fernanda, pela condução. E vamos para as perguntas que eu tenho certeza, né, os nossos alunos precisam aproveitar aí essa oportunidade com o doutor Gustavo. Só passando realmente para agradecer, doutor. Estou passando aqui em cada painel somente para agradecer, né, pela valiosa contribuição, né? Muito honrados em tê-lo no nosso time pela contribuição. Muito obrigado, professora doutora Sâmia. Da minha parte, é uma honra, é um prazer estar contribuindo nesse primeiro congresso internacional da instituição e oxalá que seja o primeiro de muitos, que seja o primeiro de muitos congressos internacionais. Vida longa aí a Unibras, vida longa a esse congresso internacional. Amém. Muito obrigada. Muito obrigada, professora Sâmia. Então, pessoal, a gente vai abrir para as perguntas de vocês e fiquem à vontade para perguntar, comentar, que eu vou lendo aqui para o professor Dr. Gustavo e a gente vai criar agora uma salinha de debate. O que que vocês acham? Vou aguardar, ver se alguém tem alguma coisinha para falar. Eu estava anotando aqui, professor, no finalzinho, eu até coloquei assim, quando você estava falando sobre o artigo 4º, e eu coloquei assim, e onde entra o Brasil? Aí logo depois você falou assim, e o papel do Brasil? Então, eu acho que a gente já estava assim, eu já estava imaginando onde que ele ia entrar. Eu ia te perguntar sobre isso, porque essa relação, né, de cooperação que o Brasil vem fazendo, aí eu nem estou esperando os alunos, já estou falando, porque eu anotei muita coisa. Essas relações de cooperação com o que o Brasil vem fazendo com outros países, né? Ela ela cria vínculos e os Estados Unidos está fazendo totalmente ao contrário. Ele está sendo mais unilateral, né? Então, e ele possui ele é uma potência. A gente não pode negar que ele não é. Ele é e ele tem um grande papel no nosso mundo hoje, né? Então, eu até coloquei aqui, né? E isso pode afetar esse novo modelo? Aí eu vou deixar para para você comentar sobre isso. E o papel do Brasil, que está tentando fazer essas cooperações, não sendo unilaterais,
onde que ele vai entrar nessa questão? É um ótimo debate esse, Fernanda. É o debate, digamos, mais explícito sobre a atuação da política externa brasileira, o papel de Itamaraty, do Ministério das Relações Exteriores, como que o Brasil tenta retomar uma posição de um ator relevante em certas agendas, como eu disse, agenda ambiental, os debates sobre transição energética, uma economia importante no chamado Sul Global. Então veja que o Brasil ele tenta, de certa forma, reorganizar certas políticas de cooperação Sul-Sul, mas, por outro lado, não abandonando simultaneamente diálogos universalistas que trata-se da sua maior e melhor tradição diplomática. Isto quer dizer que para o Brasil não é interessante fechar as relações com os Estados Unidos, precisamos apostar em rodadas de negociação, em rodadas de comunicação em diferentes níveis, em uma atuação diplomática em prol da negociação para a atuação das cadeias produtivas brasileiras, sabendo que os Estados Unidos, como você bem mencionou, professora Fernanda, trata-se aqui da principal potência do planeta ainda aqui na primeira metade do século XXI. Né? Como que os Estados Unidos detêm uma capacidade bélica, uma capacidade financeira e econômica, por intermédio do dólar, de controlar muitas das transações internacionais. Então, o Brasil, obviamente, que está atento a essas políticas de cooperação Norte-Sul. O caso mais explícito trata-se aqui, professora Fernanda, da da tentativa de finalmente ratificar o acordo União Europeia e Mercosul, onde o Brasil está à frente dessa negociação por mais de 20 anos. E aqui eu estou mencionando questões que independem da coloração partidária. Né? A gente está falando aqui de políticas que devem ser políticas de Estado. Por isso que eu apresentei exatamente nas nossas discussões, terminando a nossa reflexão sobre o papel do Brasil diante dessa crise do multilateralismo, dos questionamentos frente ao direito internacional, no sentido de resgatar essa melhor tradição diplomática. Isto como que a gente precisa, então, revisitar o artigo 4º nos chamados 10 mandamentos que regem a política externa brasileira. Então é isso, né? É a solução pacífica dos conflitos, é o princípio da não intervenção, o combate ao racismo e ao terrorismo, a busca pela paz, e entre outros princípios que nós mencionamos, que deve reger a atuação da política externa brasileira. Então acredito que o Brasil está num momento bastante oportuno para se colocar como uma voz que tenta oxigenar a estruturação do direito internacional e, claro, também a estruturação ou a reformulação do próprio sistema ONU, na reconfiguração desses mecanismos de governança global. E essa ia ser a minha segunda pergunta. Você acha que o Brasil teria voz, né, nesse novo modelo de governança? E você já acabou de responder que sim, né? Que nesses 10 mandamentos, né? Nesses mandamentos, o Brasil conseguiria, né? Ter uma voz e ser ouvido, né? Não adianta você ter voz e não ser ouvido, né? E aí Exatamente. tem que. O, Porque a Bra... gente. Pode falar. o Brasil tenta se reposicionar no sentido de ser uma voz relevante da América Latina, ser uma voz relevante nas chamadas agendas verdes, uma contribuição para um país que vem tentando buscar uma certa liderança na América do Sul, no sentido de compreender essa região como uma região de paz e a importância da atuação brasileira nesse sentido, mas há ameaças. Há ameaças que são ameaças recorrentes e precisamos estar muito atentos exatamente na orquestração do direito internacional, onde não há saída. O multilateralismo, no fundo, é a melhor ação a ser coordenada no sentido de nós buscarmos equacionar ou pelo menos mitigar problemas que são problemas da humanidade na contemporaneidade. Não tem como fugir disso, porque essas questões são questões por excelência transnacionais. Fluxos migratórios,
debate sobre as mudanças climáticas, promoção dos direitos humanos, comércio e finanças global. Veja que são debates, por excelência, debates que extrapolam a atuação de um único Estado. Por isso o Brasil, então, tenta cada vez mais gerir aí a sua política externa em termos de promover essas políticas de cooperação. Sim. Acho que fechou o áudio aí, Fernanda. Aí eu fui abrir e fechei. É além muro, né? Todo mundo precisa discutir esses assuntos. Não é algo que um país precisa, outro precisa. Todo mundo precisa, né? É algo que gera conflitos, igual às mudanças climáticas. Amanhã, inclusive, a gente tem uma palestra com um doutor e trabalha sobre as questões climáticas no direito internacional. Muito interessante também. E aí eu tenho uma pergunta aqui do Alexander Nascimento de Araújo. Ele pergunta o seguinte: qual tratado internacional tem maior relevância no direito internacional, mestre? Eu citei aqui exatamente a Convenção de Viena, que é a Convenção do Direito dos Tratados, de 69. Então, vale a pena vocês darem uma olhada nessa convenção, porque é a convenção que disciplina não só a definição do que é uma organização internacional, como uma organização interestatal, mas também dispõe sobre princípios, sobre a estrutura do direito internacional naquele cenário do período da Guerra Fria. Mas há outras convenções. Quando a gente chama atenção para esse debate, por exemplo, de desenvolvimento sustentável, que a professora Fernanda citou, a gente tem aqui instrumentos que são importantes. Eu falei aqui da Soft Law, da Agenda 2020-2030, com os 17 Objetivos do Desenvolvimento Sustentável, mas na COP30 nós vamos debater a Convenção Quadro das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas. Temos a Convenção da Biodiversidade, que foi formulada a partir dos debates brasileiros da Rio 92, o próprio Acordo de Paris, que está completando 10 anos agora em 2025 e que estabelece metas por parte da comunidade internacional de nós não superarmos, não elevarmos a temperatura do planeta em mais de 1,5 graus nos próximos anos, nas próximas décadas. Então, são vários os dispositivos, são vários os diplomas a depender da área. Mas para começar nos estudos de direito internacional, a Convenção de Viena, datada de 1969. Tudo bem, obrigada, professor. E eu comentei que eu queria que os meus alunos estivessem assistindo e eu recebi uma mensagem do representante do segundo período daqui do Direito de Catalão e ele me mandou uma pergunta, eu vou ler. De que maneira a crise do multilateralismo compromete a capacidade do direito internacional de promover a cooperação entre os Estados e assegurar a efetividade de normas voltadas à proteção dos direitos humanos e à manutenção da paz e segurança internacional? Muito boa pergunta, excelente O pergunta do Pedro nosso é excelente representante aluno mesmo. discente. Eu acho que essa é a pergunta que vale US$ 1 milhão, porque, no fundo, a crise do multilateralismo também é a crise do direito internacional. Como nós não temos mais fóruns, que são fóruns que congreguem os estados, as nações, para a adoção de políticas conjuntas, para uma ação mais coordenada para esses problemas transnacionais, veja que o único espaço que nós temos onde nós reunimos todos é a Assembleia Geral das Nações Unidas. Tirando isso, veja que cada vez mais prevalece a lógica do mais forte. Cada vez mais prevalece a lógica da violência, da unilateralidade, de medidas discriminatórias, de ações protecionistas. E veja, sem diálogo, sem políticas de cooperação, as iniciativas e os projetos vão ficar muito aquém das demandas dos nossos povos. Porque, de novo, insisto, a gente precisa cada vez mais apostar, e aqui não é abrir mão da nossa soberania. Acho que vale a pena dizer isso também, né, professora Fernanda? Então, eu disse para vocês que um dos princípios que rege o direito internacional é o princípio da soberania dos Estados. Cada Estado detém a sua soberania, é responsável, então,
por formular os seus respectivos ordenamentos jurídicos, mas é claro que o direito internacional é peça importante quando nós falamos de sistemas jurídicos. Por quê? Porque o direito internacional pode conectar essas posições consensuais para a equação de problemas que são problemas, de novo, né, transnacionais. São problemas que extrapolam a lógica de um único país. E por isso a importância, em tempos de conflagração, de nós revisitarmos essas instituições no sentido de reformá-las. Então, não é excluir, né, a ONU, né, porque a ONU cumpre um papel importante até os dias de hoje. A ONU possui projetos, agências, uma estrutura complexa, mas veja, obviamente que há críticas, há problemas que devem ser enfrentados, e tais problemas podem ser equacionados exatamente em iniciativas de cooperação e em iniciativas principalmente dessa reforma da governança global. Fechou o microfone de novo, professor. Agora foi. Ele tá fechando sozinho. Muito bem, professor. O Pedro tá com outra pergunta aqui. Qual é o papel do G20 na promoção da governança econômica global e de que forma suas decisões influenciam a formulação de políticas internacionais voltadas ao desenvolvimento sustentável e à redução das desigualdades entre países? Excelente pergunta também. O G20 é o fórum que congrega, não é uma organização internacional, mas é um espaço que congrega, porque uma organização internacional possui uma carta fundante, possui um tratado fundante. Mas veja que o G20 ele foi criado exatamente em um contexto para se debater políticas econômicas, políticas monetárias e macroeconômicas, lá na virada do século XX para o início do século XXI, onde há a presença das 20 maiores economias do planeta, mais União Europeia e agora mais também a União Africana. O Brasil, à frente do G20 em 2024, elencou três grandes agendas, três grandes prioridades. Então, quando a professora Fernanda fala, e o Brasil na atuação desses fóruns, como é que fica o Brasil nessa crise do multilateralismo? O Brasil chefiou a presidência do G20 em 2024, fez a reunião de cúpula na cidade do Rio de Janeiro, onde muitos presidentes vieram para essa reunião, inclusive na época o presidente Joe Biden dos Estados Unidos. Então lembre-se que o Brasil ele atuou no sentido de criar três grandes agendas na sua presidência do G20. A primeira delas foi o combate à fome e às desigualdades em suas múltiplas dimensões, com a criação da Aliança Global contra a Fome, que foi uma agenda prioritária do governo brasileiro para criar políticas de cooperação Sul-Sul no combate à fome, e que foi importante exatamente essa agenda para a retirada do Brasil novamente do mapa da fome da ONU. A segunda agenda foi uma agenda vinculada às iniciativas verdes. Então, era o debate sobre uma transição energética justa e sustentável, como que o Brasil pode atuar nessas áreas em termos de descarbonização, uma economia verde, uma bioeconomia, onde o Brasil possui uma estruturação de uma matriz energética, se nós compararmos com outras nações, majoritariamente limpa. Então, estamos falando aqui de contribuições e de agendas onde o Brasil tentou conectar essas economias, maiores economias do planeta, no G20, no sentido, então, de atrelar investimentos. E aqui vale a pena dizer de um princípio importante nessa segunda agenda brasileira da transição energética justa, que trata-se do princípio das responsabilidades comuns, porém diferenciadas. Isto é, Fernanda, como que o Brasil ele atua fundamentalmente no sentido de dizer, ora, nós, nações e economias do sul global, não possuímos proporcionalmente as mesmas responsabilidades sobre os impactos negativos das mudanças climáticas. Vocês, nações desenvolvidas, nações que depredaram, que degradaram o meio ambiente, possuem proporcionalmente maiores responsabilidades nesse debate sobre o financiamento climático global.
Então, esse princípio das responsabilidades comuns, porém diferenciadas, deve permanecer na agenda brasileira em 2025, como eu disse, na realização da COP30, no próximo mês. O Brasil deve ser enfático nisso, no sentido de construir fundos verdes, fundo da Amazônia, com esse aporte exatamente das economias envolvidas, para iniciativas vinculadas aos caminhos do desenvolvimento sustentável. A projeção exatamente da criação de um fundo de florestas tropicais, mas o Brasil vem chefiando essa agenda desde a realização do G20 e a sua presidência em 2024. E, por último, a agenda brasileira foi da reforma dos mecanismos da governança global. Como que a ONU precisa dar respostas eficazes, imediatas, sobre o genocídio em Gaza, sobre essas questões tarifárias que estão aparecendo por parte do governo de Donald Trump. Então, veja que a tentativa brasileira é essa tentativa exatamente de se ter um, um melhor posicionamento e políticas de equidade na articulação desses mecanismos da governança global. Então, é reformular o FMI, reformular o Banco Mundial e criar alternativas, como é o caso dos BRICS, como é o caso também de outras iniciativas que estão sendo ventiladas e articuladas por parte do governo brasileiro, em termos de integração regional, a retomada da CELAC, a ampliação do Mercosul, né, a chamada Comunidade de Estados Latino-Americanos e Caribenhos, fazendo jus exatamente ao parágrafo único do texto constitucional, lá no seu artigo 4º. Então, são várias as propostas que o Brasil vem chefiando desde a realização do G20, que deve se perpetuar, Fernanda, aqui em novas agendas em 2025. Sim, muito bom. Então, aqui a pergunta que eu tinha escrito, que eu tinha colocado aqui, e o Brasil? Então, você já está respondendo. E o Brasil, ele está se movimentando, né? Ele está falando, ele está fazendo para ele ser ouvido, né? E, professor, não é uma pergunta, mas eu estava aqui olhando o chat e o Júlio César de Oliveira não fez uma pergunta, mas ele elogiou. Top demais, mais essa aula. Então, e eu acho que não só o sentimento do Júlio César, eu acho que de todos os participantes aqui, nós estávamos com 447, agora está com 442. Eu acho que todo mundo tem o mesmo sentimento. Top demais, e é muito bom a gente falar de algo contemporâneo e que afeta todos nós. Não é porque está tendo uma guerra longe de nós geograficamente que não nos afeta. E como que o nosso Estado vai agir diante disso? Como que ele pode agir diante disso? É muito importante, porque senão não existiria o direito internacional, né? Não teria por que existir a soberania, a igualdade, buscar soluções para questões como as climáticas, as guerras, as discriminações e etc, né? Então é algo é muito gostoso estudar isso. Eu sou suspeita para falar porque eu gosto muito. Então, eu acho que o sentimento do Júlio César e o meu é de todo mundo. Muito obrigada por essa aula. E vou manter o seu contato para você fazer uma aula só para os meus alunos. Combinado, Fernando. Da minha parte, foi um prazer, foi uma grande honra. Queria agradecer a todos os organizadores desse primeiro Congresso Internacional da Unibras. Estou chegando na casa agora, mas naquilo que precisar, conte comigo. Acho que o direito internacional tem esse papel de projetar o mundo. Sim, sim. Professora, eu falei que eu estava olhando. Oxe, o professor caiu. Eu ia fazer outra pergunta. Vamos esperar um minutinho para ver se ele consegue retomar. Só um minutinho, pessoal. E quem tiver mais dúvidas, pode enviar aqui, que eu vou ler para ele. Eu vou ler uma aqui, que eu acabei de encontrar, outra. Só esperar ele voltar, só um minutinho, pessoal. Porque o professor não está no Brasil e a internet dele, eu não sei se vocês perceberam, que já estava meio oscilando. Só um minutinho, pessoal.
Fiquem aí, pessoal. É tipo o João Kleber. Calma, 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 calma. E aí eu vou fazer a pergunta do Everton, do Gustavo. Vou ver se tem mais alguma aqui. Aí tem uma aqui que tá no anônimo. Pessoal, o professor acabou a luz, eu não sei se vocês ouviram, mas ele tá tentando voltar. Só um minutinho, tá, gente? Voltei, Fernando. O professor tava olhando o celular para ver se você me respondia. Estou aqui de volta. Que bom que deu certo. Deixa eu colocar você aqui na tela para o pessoal te ver. Trazer para a tela. Pronto. Professor, temos algumas perguntas aqui que eu estava mexendo e achei. Bora lá? Vamos nessa. Esse aqui é anônimo. Como a Guerra Fria influenciou e pode continuar influenciando os desafios contemporâneos do direito internacional? Excelente pergunta também, professora Fernanda. Por parte dos internacionalistas, esse entendimento de que nós estamos vivenciando uma nova Guerra Fria. Eu não concordo com isso, né? Em substituição exatamente soviética, nós teríamos o protagonismo chinês, mas como que esse debate é um debate vinculado à Guerra Fria, naquela composição de uma ordem bipolarizada. E olha que interessante, né? Nessa análise sobre uma Guerra Fria 2.0, aqui no novo milênio, nós geralmente descaracterizamos, né, a construção desse cenário multipolarizado, com um protagonismo por parte das, com a União Europeia ainda tendo um peso, com a emergência dos tigres asiáticos. Então você tem novos atores que são atores de peso e que tensionam a correlação de forças na composição do direito internacional. Eu não acredito que nós vivenciamos uma nova Guerra Fria, eu não concordo com essa tese, mas muita gente vem apontando para isso, como que cada vez mais essas tensões comerciais entre China e Estados Unidos podem, de certa forma, criar aí uma corrida tecnológica que nós estamos vivenciando e uma corrida em termos de hegemonia, de uma transição ou não transição de um ator hegemônico no plano das relações internacionais. Precisamos aguardar, não sabemos aquilo que está por vir, mas a convicção é que nós precisamos resgatar a nossa capacidade de diálogo e da capacidade do direito internacional em mitigar esses conflitos. Porque com o direito internacional nós podemos ter previsibilidade, podemos ter segurança jurídica e criar instituições
que, sendo bem desenhadas, fazem total diferença. É por isso que cada vez mais, neste cenário de crise do multilateralismo, há sim a necessidade de se debater essas reformas dos mecanismos da governança global. E era aquilo que a gente estava comentando, né? O papel do direito internacional no sentido de projetar um mundo onde nós possamos observar crescimento econômico com justiça social, crescimento econômico com prudência ambiental. Eis aí o desafio que está colocado no âmbito do direito internacional e para a promoção desse mundo sustentável. Justamente, é isso mesmo. E nessa perspectiva, o Gustavo Silveiro Batista, ele perguntou como o tarifaço influenciou ou influencia a política externa brasileira, aproximou o Brasil da China de forma extraordinária. Ah, peraí, que eu vou ler de novo, com outra entonação, porque agora que eu li ela inteira. Como o tarifaço influenciou a política externa brasileira, aproximou o Brasil da China de forma extraordinária, ou só acelerou um processo já existente de aproximação? Na verdade, acabou intensificando as nossas relações comerciais com o nosso principal parceiro sociocomercial. No fundo, o tarifaço ele pode gerar esse desvio de comércio cada vez mais para essa ascensão chinesa e as economias da região da Ásia e do Pacífico. E, de fato, né, como que nesse mundo em conflagração há um deslocamento das correntes de comércio, professora Fernanda, vinculadas de forma proeminente nessa região da Ásia e do Pacífico. Né? Como que essa região da Ásia e do Pacífico trata-se de uma região privilegiada em termos de crescimento econômico, e o Brasil está sintonizado com essas cadeias produtivas, com suas exportações e importações, do ponto de vista da balança comercial brasileira, muitas exportações de bens primários, o papel do agronegócio, né, na produção e exportação de produtos primários exportadores, mas o desafio que está colocado para o Brasil é como que nesse avanço tecnológico dessas economias da região da Ásia e do Pacífico, trata-se de agregar valor em determinadas cadeias produtivas. Isto é, não podemos depender unicamente da exportação de commodities, já que esses preços eles são, digamos, voláteis na lógica do comércio internacional. Então, você precisa ter também segurança jurídica, instituições, celebração de acordos de livre comércio que possam estreitar as relações comerciais. E, de novo, né, os Estados Unidos sequer são o nosso segundo principal parceiro sociocomercial, né? A gente está falando de China, União Europeia, agora com o avançar exatamente das discussões sobre o acordo, a ratificação entre o acordo comercial União Europeia e Mercosul, há uma forte conotação do Brasil em termos da sua inserção na região da América Latina mediante o Mercosul. Então, o Brasil, claro que tem interesses nos Estados Unidos, mas cada vez mais com essas medidas unilaterais. Veja que o Brasil foi sancionado aqui de forma a praticamente inviabilizar as exportações brasileiras para aquele grande mercado consumidor. O Everton da Rocha Mendes, ele perguntou o seguinte: como fica a situação do Brasil fazendo aliança com países comunistas e esquecendo do diálogo com os Estados Unidos? É uma ótima pergunta também. A posição do Brasil é de fazer negócios, de fazer diálogos com todos os países de forma indiscriminada, independentemente seja um país de direita, de esquerda. Aqui, a ação do Estado brasileiro deve ser uma ação pragmática, do sentido de fortalecer suas relações comerciais, tanto com os Estados Unidos, bem como com a China. Então, eu, por exemplo, defendo que o Brasil tenha diálogos plenos com a China, com os Estados Unidos, com a Europa, com diferentes nações, onde nós possamos avançar com as nossas exportações e, consequentemente, com o setor produtivo brasileiro.
porque é isso que gera empregos, é isso que gera desenvolvimento local, é isso que gera novas tecnologias, visando, obviamente, garantir os interesses nacionais, os interesses brasileiros. Então, aqui, veja que a gente precisa seguir a nossa melhor e maior tradição diplomática, professora Fernanda, que trata-se dos diálogos universalistas, né? Trata-se dos nossos diálogos em prol da paz com todos os atores das relações internacionais. Não só da paz, mas também o bem comum da sociedade, né? Independente, igual você falou na sua apresentação, que não estava falando sobre ideologias políticas, mas a gente está trabalhando sobre um direito internacional que visa o bem comum geral, né? Isso mesmo. Então é isso mesmo que você comentou. Tô passando aqui para ver se tem mais alguma coisa rapidinho para ver. E aí vamos ver aqui, rapidinho. Muita, muita gente. Eu tô com medo de deixar algum aluno para trás. Aí, olha que legal. Os alunos do primeiro e segundo semestre da Unibras Gama também ficaram felizes com a aula para agregar conhecimentos. Ah, eu quero mandar um abraço também, professora Fernanda, para a unidade da Faculdade Gama. Da minha parte, estou muito feliz, estou muito contemplado na realização desse primeiro Congresso Internacional. O Vitor Eufrásio falou que foi muito produtiva. Então, é o que eu falei, né? Eu acho que todo mundo pensa a mesma coisa. Olha só, aula de extrema importância para nós discentes do curso de Direito. Parabéns ao palestrante e acredito que esse nível de preparo do docente é relevante a todos. Muito bem. Opa, muito obrigado pelos elogios. Compartilhe os méritos com todo o corpo docente. Da minha parte, foi uma honra e foi um grande prazer. Ô, professor, vou deixar seu ego lá em cima. Vou ler todos os que eles estão falando aqui, ó. Essa palestra mostrou uma visão que melhora nosso entendimento sobre as consequências que recair sobre a gente. A Priscila também, ó. O Marcos Paulo falou um show de conhecimento. Priscila, parabéns por nos proporcionar tantos conhecimentos. Obrigada. Uma aula realmente muito boa. Ô, professor, só elogio aqui. Eu acho que tem mais elogio do que perguntas, porque ficou tudo muito claro. Foi muito esclarecedor para todos nós, porque a gente vê essa questão em noticiário, em todos os lugares, mas ninguém explica como funciona, como o Brasil age. O Brasil está agindo, né? Eu acho que fica a dúvida na população inteira, né? Então, nós, como professores, de alunos, nós precisamos passar isso para a sociedade. Não, gente, olha, está acontecendo isso, mas o Brasil também está movimentando. Isso vai além, muros Unibras, vai para a sociedade, para a gente levar para fora e explicar como funciona o direito internacional, né? Então, é maravilhoso. Muito Congresso bom, sempre Fernando. muito bom. Exatamente. Eu queria consignar também que, do ponto de vista dos estudos, é importante, né, que os nossos alunos conheçam esses autores, depois posso também ficar responsável por compartilhar os materiais aqui do nosso congresso, professor Francisco Rezé, que é um dos autores do direito internacional que passou pela chancelaria brasileira, foi ministro também do STF, entre outros autores que foram mencionados aqui na apresentação, para que vocês possam acompanhar, possam sistematizar os estudos. E, claro, me coloco à disposição também para outras conversas, outras atividades, outras palestras, para colaborar aqui nas reflexões. Da minha parte, estou à plena disposição. Se alguém tiver mais alguma dúvida, algum comentário para o professor Gustavo, deixa eu subir lá no início, novas publicações. Pessoal, inclusive, para deixar claro, eu já coloquei aqui a lista de presença, tá? Não deixem de assinar, por favor. Parabéns, professor, que palestra, que evento maravilhoso. Excelente palestra. O pessoal aqui está só agradecendo e elogiando, professor. Então, eu gostaria de agradecer mais uma vez por essa aula,
por essa explicação que você trouxe para a gente do outro lado do país, do país não, do mundo, né? Bem longe para a gente. Então, e fica aqui o meu convite e com certeza nós iremos chamá-lo para participar mais vezes de palestras, de eventos e etc., porque ficou muito esclarecido. Foi muito bom, muito produtivo. Essa noite nós aprendemos muito. Muito obrigada, professor. Eu que agradeço, professora doutora Fernanda, me coloco à disposição para informações adicionais, para a gente seguir refletindo de forma colaborativa. E, claro, caso queiram também me seguir aí nas redes sociais, vocês me encontram no LinkedIn, fico à disposição para equacionar aí dúvidas, para que a gente possa sanar algumas questões que ficaram pendentes. E da minha parte vai ser um prazer, tá? Atuando também em outras faculdades da Unibras. Já aceito de pronto o convite, professora Fernanda. Com Da minha certeza. parte, conte comigo. Quero exatamente continuar com esse debate sobre a necessidade de resgatarmos o direito internacional para a promoção desse mundo de paz, para a promoção de um mundo mais democrático, mais solidário e, consequentemente, mais justo. Muito obrigado a todos. Muito obrigada, professor. Muito obrigada a todos os presentes. E amanhã nós teremos mais palestras e espero ver todos vocês novamente. Boa noite, pessoal. Tchau, tchau. Obrigada, professor. Boa noite a todos, gente. Bons estudos.